Bom dia, vamos ler então o nosso livro, continuar lendo o nosso livro sobre a normose. Vou fazer diferente dessa vez, vamos ver se fica melhor para vocês poderem ir acompanhando aqui. Então, hoje o capítulo é O Medo de Saber. Krisma Nutri tem um belo livro em que fala da libertação do conhecido, que demanda muita coragem e maturidade. O medo de não ser como os outros desencadeia o medo de conhecer-se a si mesmo. Jonas tem medo de ser diferente, porque essa diferença é aquilo que ele realmente é, aquilo que ele realmente deve escutar. Quanto mais o conhecimento é impessoal, mais ele é seguro. Em contrapartida, quanto mais o conhecimento é pessoal, mais nos questionamos a respeito. É muita verdade isso aqui. Isso é parte da sombra, o que nós chamamos de sombra. É aquilo que nós não queremos saber a nosso respeito, que muitas vezes é aquilo que os outros conhecem a nosso respeito. Algumas vezes, é aquilo que a gente disfarça para que ninguém conheça esse aspecto sobre nós, porque de alguma maneira o nosso ego acha que se eu for aquilo, se eu for diferente, ou se eu for uma certa coisa, eu vou ser excluído. É bem isso aqui mesmo. É importante lembrar que o transpessoal não é o impessoal, é a passagem, a abertura do pessoal àquilo que ultrapassa sem destruir a pessoa, abrindo-a a outra dimensão. Só podemos aprender esta ou outra dimensão a partir da nossa própria forma, verdade? O medo da autenticidade, prestem atenção aqui que isso aqui é ouro. Este medo de ser o que somos é chamado de medo da autenticidade. Cada um de nós tem uma missão a cumprir, algo a encarar. Essa é a questão de Jonas. O que tenho a fazer na vida que ninguém pode fazer no meu lugar? Se questionem isso sempre. Esta é também uma boa pergunta para cada um de nós. O que eu tenho que fazer que ninguém pode fazer por mim? Qual é a forma única pelo qual o Logos, a inteligência criadora, encontra-se em mim? Qual é minha forma singular de ser inteligente? Qual é minha forma particular de amar, encarnar e manifestar o amor no mundo? Gente, a inteligência de um se diferencia da inteligência do outro. A maneira de amar de um não é a maneira de amar do outro. O outro é único e a inteligência criadora é uma. Mas eles tomam forma diferentes e particulares em cada um de nós, assim como a chuva que cai sobre um jardim. A mesma água faz com que brotem flores em diferentes cores. Uma é vermelha, outra é branca e outra é azul. É a mesma vida que lhes é dada. Mas cada flor tem uma cor para manifestá-la e encará-la. Uma maneira única de manifestar a vida. É disso que Jonas está fugindo, daquilo que a vida e Deus pedem a ele, daquilo que poderá conduzi-lo a si mesmo. Muito bom. A cidadela do outro. Jonas pode fugir na direção de Társia e ignorar essa voz interior. Mas neste caso, ele não se tornará verdadeiramente Jonas. Ele só se tornará Jonas quando for em direção a si mesmo, ousando dirigir-se para Nínive, ou seja, indo em direção ao outro, pois é na relação com o outro que nós nos tornamos o que somos. Quando temos uma tarefa a cumprir, isso nos torna insubstituíveis e dá um sentido à nossa existência. Essa tarefa não é reservada apenas aos grandes sábios e aos profetas. Ela é a realização que cada ser humano pode conquistar em uma própria existência. Normose é quando fugimos de nosso desenvolvimento e caímos no conformismo patológico. Maravilhoso, gente, isso aqui não pode ser esquecido nunca mais, jamais. A partir de um processo interno de uma escolha cotidiana, conseguimos sair deste ciclo. Quando estamos além de nós mesmos, além de nossas possibilidades, não estamos nos perdendo. Na verdade, estamos nos encontrando, entrando em contato com o ser
humano nobre e sagrado, a dimensão espiritual dentro de cada um de nós. O medo da vastidão. O medo de Jonas é o medo de ser, o medo do self. Por que ter medo deste eu interior? Entrar em contato com essa dimensão de nobreza, essa dimensão do sagrado em cada um de nós, é também uma exigência para que vivamos de maneira mais nobre, mais elevada. Assim, Abraham Maslow fará do complexo de Jonas como sendo o medo que temos da nossa própria grandeza, o medo do self. Se formos capazes de atravessar este medo, se confiarmos nessa energia que revela em nós o desejo de realização e de plenitude, então nossa missão vai se cumprir. Isso vai ser útil para nosso bem-estar, assim como para o bem-estar de todos. E é nisso que nós temos que investir, gente. É nisso que nós temos que investir. Em dissolver este medo do self, este medo de nós mesmos, este medo de tudo aquilo que a gente tem para trazer para o mundo. É incrível isso, como a gente pode ter medo disso, né? Existe ainda uma outra pequena dificuldade de ser vencida. Qual a imagem que postulamos do self? Qual a imagem que temos do absoluto que nos habita? Para Jonas, era a imagem da justiça, de um Deus da verdade. Para ele, a justiça e a verdade implicam que cada um pague pela consequência de seus atos. Aquilo que você planta, você colhe. Se você semeia a violência, colherá a violência. Para ele, Deus é essa justiça, essa lei do karma, o medo do self. Jonas descobre que existe algo mais profundo do que a justiça. Isso o perturba e o amedronta. Assim, o medo de Jonas é o medo de ser capaz de perdoar, de ser capaz de misericórdia. Às vezes experimentamos isso em nossas vidas. Alguma coisa dentro de nós não quer perdoar. Afirmamos: isto não é possível, é inaceitável. É inaceitável para o meu eu, para o ego. Contudo, não é o ego que perdoa, é o self. Nós precisamos sair dessa caixinha aí. Assim tornar-se Deus não é tornar-se um ser fantástico e extraordinário, é tornar-se capaz de ser uma infinita paciência, seja diante de nós mesmos, especialmente diante de nós, seja diante de outras pessoas. Vou mais fundo. A gente só vai conseguir se tornar esta paciência extraordinária o dia que nós tivermos paciência com nós. Aí a gente vai conseguir ter com os outros. É, sobretudo, metaformosear este desejo de destruição e de retaliação dentro de nós para a reconstrução da humanidade. O desejo da vida. Jonas vai viver uma experiência surpreendente, quando ele estará colérico em um estado de recusa da ternura e da misericórdia de Deus. Ele desejou morrer. Neste momento, uma árvore cresceu acima de sua cabeça. Ele viveu um estado de repouso e de felicidade à sombra desta árvore. À noite, um germe destruiu a árvore, expondo a violência do sol. Jonas, novamente raivoso, indaga: por que você retirou a minha sombra? Prefiro morrer a viver. Então a voz interior e a voz de Deus lhe disse: você fica com raiva e lastima a destruição dessa árvore que não lhe custou trabalho, que não fe... que não que você não fez crescer, que uma noite surgiu, em uma noite pereceu. E eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120 mil homens que não distinguem entre direita e esquerda, assim como muitos animais. Esta voz nos faz lembrar que, no fundo do ser, há um desejo da vida. Qualquer que seja o comportamento de uma cultura ou de uma civilização, não devemos nos comportar como profetas da infelicidade. Jonas queria ser um profeta da infelicidade, mas lhe foi pedido outra coisa, a capacidade de perdoar. Não se trata de negar a justiça, trata-se de saber que talvez não seja ela quem dirá a última palavra, mas a misericórdia. O livro de Jonas não nos diz se o profeta aceitou este desafio. Ele permanece no caminho, assim como nós.
Ao ultrapassar o medo, uma imagem de nós mesmos, uma imagem de Deus, uma representação do absoluto, existirá sempre algo desconhecido a ser descoberto. Muito bom, vou ficando por aqui para não ficar muito longo e outro dia eu posto mais, tá bom?